União Europeia e Ucrânia acusam Moscovo de fingir interesse nas negociações de paz após falta de avanço no diálogo com Washington. As recentes conversações entre a Rússia e os Estados Unidos terminaram sem acordo sobre os territórios ocupados na Ucrânia. Von der Leyen promete garantias abrangentes à Bélgica para desbloquear controverso empréstimo de reparações à Ucrânia. A União Europeia vai proibir gradualmente a entrada de gasodutos russos e de gás natural liquefeito no bloco até 2027. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assumiu que falou ao telefone com Donald Trump. De acordo com a imprensa, as conversações incidiram sobre as condições de partida de Maduro. As autoridades europeias e ucranianas acusaram Moscovo de fingir interesse nas negociações de paz. Isto na sequência das últimas conversações com os Estados Unidos na terça-feira, que não resultaram em qualquer avanço. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu a Putin que parasse de desperdiçar o tempo do mundo, enquanto a sua homóloga britânica pediu ao líder russo que interrompesse os combates e se sentasse à mesa para chegar a um acordo. Comentários feitos durante o encontro dos chefes da diplomacia dos países europeus da NATO, um dia depois de uma equipa de enviados de Washington se ter reunido com Putin no Kremlin. Já o presidente da Rússia acusou os aliados europeus e a Ucrânia de sabotarem os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos. Washington propôs um acordo no mês passado, mas o plano de 28 pontos foi alvo de críticas generalizadas por ser demasiado favorável às exigências de Moscovo. As conversações entre a Rússia e os Estados Unidos sobre o fim da guerra de quase 4 anos na Ucrânia foram construtivas, mas ainda há muito trabalho a fazer, disse o conselheiro sénior do presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, na quarta-feira. O conselheiro de Putin acrescentou que foi discutido o quadro da proposta de paz dos Estados Unidos e não a redação específica. Assim, não se chegou a um acordo. Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не 5 минут, а 5 часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению регулирования, долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre a reunião na sua visita a Dublin, tendo dito que o seu país deve participar no processo. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. O Kremlin parece não estar disposto a recuar nas suas exigências delineadas na proposta inicial de Washington, que incluem a cedência de grandes quantidades de território a Moscovo e a proibição permanente de adesão à NATO. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reconheceu que a paz pode ainda estar longe de ser alcançada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Bélgica vai receber garantias abrangentes a fim de desbloquear o controverso empréstimo das reparações para a Ucrânia. A Bélgica continua a opor-se ao esquema que canalizaria os ativos russos congelados para cobrir as necessidades financeiras e militares da Ucrânia durante os próximos 2 anos. A maior parte dos ativos, cerca de 185 mil milhões de euros, está depositada na Euroclear, o principal depositário dos fundos, com sede em Bruxelas. We have listened very carefully to Belgium's concerns and we have taken almost all of them into account in our proposal that is today on the table of the reparations loans. We have very strong safeguards in place to protect member states and to reduce the risks as much as possible. O empréstimo de reparação é a opção preferencial de von der Leyen para cobrir os 90 mil milhões de euros que a Europa deverá contribuir para o financiamento da Ucrânia.
Desde o início das discussões, em setembro, a Bélgica tem exigido garantias abrangentes de outros Estados-membros para se proteger contra retaliações de Moscovo e evitar perdas de vários milhares de milhões de euros. Se não se chegar a acordo sobre o empréstimo de reparação, a União Europeia recorrerá à contração conjunta de empréstimos, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. As garantias delineadas na quarta-feira representam a tentativa mais abrangente da Comissão para ultrapassar a resistência da Bélgica antes de uma cimeira crucial a 18 de dezembro. A União Europeia vai proibir gradualmente os gasodutos russos e o gás natural liquefeito de entrarem no bloco até 2027. Haverá exceções para a Hungria e a Eslováquia, que serão autorizadas a recorrer ao gás de Moscovo em caso de interrupção do fornecimento. Apesar disso, a Hungria afirmou que vai contestar a lei no Tribunal de Justiça Europeu. This has been a very short night for the negotiators, but today is indeed a historic day for our union. Last night we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. Libertar-se das importações de energia russas tem sido uma prioridade para a União Europeia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Desde então, o bloco tem anunciado várias medidas para reduzir a dependência da Rússia. As we slashed Russian imports of fossil fuels massively, we also cut the revenues that Russia uses to wage its war of aggression against Ukraine. We were paying to Russia 12 billion euros per month at the beginning of the war for fossil fuels. Now we're down to 1.5 billion per month, still too much. We aim to bring it down to zero. Os Estados-membros terão agora de desenvolver planos nacionais com ações concretas e calendários para cessar as importações de gás natural e petróleo russos até 1 de março de 2026. O presidente venezuelano Nicolás Maduro confirmou que falou recentemente ao telefone com Donald Trump. Num evento governamental em Caracas, Maduro referiu-se à chamada, disse que foi feita da Casa Branca, em Washington, para o Palácio de Miraflores. O presidente venezuelano também deu a entender porque é que não tinha ainda falado sobre o assunto em público. Quando há coisas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Nas últimas semanas, a Marinha norte-americana afundou vários navios suspeitos de tráfico de droga nas Caraíbas e enviou o maior porta-aviões para a região, numa tentativa de forçar o presidente venezuelano a abandonar o país. A imprensa internacional cita várias fontes que afirmam que Maduro está disposto a abandonar a Venezuela em troca de asilo, garantias de segurança, levantamento das sanções internacionais e amnistia para os altos funcionários. Israel lançou um novo ataque aéreo no sul de Gaza, matando 5 pessoas, incluindo 2 crianças. Segundo a agência local de defesa civil, há ainda registro de 32 feridos num campo de refugiados em Khan Yunis. Tel Aviv afirmou ter como alvo um militante do Hamas, em resposta a um ataque anterior que tinha ferido 5 soldados israelitas. Esta foi a mais recente violação do já frágil cessar-fogo em vigor desde o início de outubro. Na quarta-feira, o Hamas devolveu ainda os restos mortais que se pensa pertencerem a um dos últimos reféns israelitas, os quais estão agora a ser analisados por peritos forenses. Tel Aviv indicou, por sua vez, que em breve deixaria que os palestinianos deixassem Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah para o Egito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 16.500 pessoas precisam de sair de Gaza para que possam receber cuidados médicos.
O vencedor do Prémio Nobel da Economia, Philippe Aghion, disse numa entrevista ao programa Europe Today da Euronews que o continente tem regulamentado em excesso e punido o fracasso com demasiada severidade, o que impede a próxima vaga de inovação. So you need a single market. We don't have that. Each country, each member state has its own regulation to the European regulation. We call that gold plating. O economista francês afirma que a União Europeia está a ficar atrás dos Estados Unidos e da China em termos de concorrência e inovação, à medida que as tensões globais aumentam. Aghion justifica isto com a forma como a Europa trata o fracasso. In Europe, we don't take enough risk. We don't, forgive short-term failure. To innovate breakthrough, you need to tell people, no problem if you fail. We encourage you to fail, because if you fail, it's that you tried. O vencedor do Prémio Nobel defende que a Europa tem de investir mais capital em setores de alto risco ligados à inovação, tendo apelado a que as instituições financeiras desempenhem um papel mais importante no bloco. We don't have financial institutions that encourage risk-taking sufficiently. Europe is a regulatory giant and a budgetary dwarf. We regulate too much and we don't invest enough. Aghion foi um dos 3 economistas que recebeu o Prémio Nobel este ano pela sua investigação pioneira sobre a relação entre a inovação tecnológica e o crescimento económico a longo prazo.